Este é o 28º podcast Entre Vínculos. Hoje é dia 11 de junho, eu sou Andréa Raquel, estou com a Kitty Menezes e gostaria de lembrar que nosso podcast pode ser ouvido no Spotify, no Google Podcast e também no site Recriando Vínculos. Oi, Andréa. Dando continuidade ao tema dos sonhos, a gente recebe hoje uma convidada muito especial. É a Miriam Stella Rotter. Lembrando que nos últimos episódios a gente abordou o tema falando das diversas possibilidades de entender o sonhar. A gente falou do sonho como um mapeamento de um imaginário desse momento de pandemia. A gente também falou do sonho como mensagem do inconsciente a partir de Freud e de Jung. E a gente também falou da domesticação do sonho. Então a gente convidou a Miriam hoje para falar do sonho a partir da perspectiva da utopia e da educação. Seja bem-vinda, Miriam. Antes de tudo, queria muito agradecer esse convite. Fiquei toda pimpona por participar. Achei o máximo, porque é um tema bastante audacioso e fiquei muito contente mesmo e queria dar o meu olá para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Bom, a Kate pediu para eu me apresentar. O que eu poderia falar de mim? Eu acho que eu sou... Acho não, né? Eu sou uma piracicabana, branca, descendente de imigrantes europeus. Nasci em classe média, média. Graças a Deus, nunca me faltou nada. Sempre tive uma boa casa, uma boa comida. E tive o privilégio de sempre poder estudar e poder ter um ofício, poder ter uma profissão, poder até transitar entre alguns ofícios. E então eu sou muito agradecida a essa história. Mas também fui orientada aqui pelas minhas amigas que eu deveria falar um pouco sobre o que eu faço. Então eu sou uma pessoa que sou formada na área de comunicação. Eu, bastante nova, fui para São Paulo fazer comunicação na FAAP. Fiquei trabalhando por lá muito tempo, principalmente com teatro, rádio e um pouco de TV e vídeo. Voltei para Piracicaba, mais de 20 anos depois. Comecei a dar aula na Unimep, na área de rádio e TV, na área de comunicação, também na publicidade. E fui fazer um mestrado na área de educação. Nesse mestrado, eu tomei contato com a questão do meio ambiente, porque eu trabalhei com o uso do vídeo na educação ambiental. Aí que foi um pouco a mudança da perspectiva profissional da minha vida, porque o ambientalismo e as emergências das questões ambientais foram um grande chamado, como se diz hoje, para mim. Depois que saí da Unimep, algum tempo depois, vinha fazer meu doutorado, agora já assumindo de vez a questão ambiental. Fiz na Ecologia Aplicada, então hoje eu sou doutora em ciências pelo programa de Ecologia Aplicada da Exalc, aqui em Piracicaba. Você participa de um programa da Exalc, você é professora, que faz parte da educação ambiental. Será que você poderia contextualizar esse trabalho para a gente e falar um pouco sobre o seu trabalho com os alunos no curso? Claro, Andréa, falo com muito prazer, porque é um lugar que eu já estou desde a idealização do curso. Esse curso se chama Educação e Sustentabilidade Ambiental, que ele é promovido pela OCA, que é um laboratório de Ciências e Políticas Ambientais, que pertence ao Departamento de Ciências Florestais dentro da Exalc. É um curso de especialização, né? E ele é um curso bastante diferenciado, no sentido que é um curso sem disciplinas, que eu já gosto muito dessa perspectiva. Ele trabalha com eixos temáticos, onde você tem esses 4 temas centrais que os alunos, num estudo autogestionado, partem
para as suas intervenções socioambientais, né? Para que eles sejam ativos nos seus territórios, sejam eles geográficos ou relacionais, né? Então, é um curso que eu gosto muito, porque ele é muito diferente e ele prevê toda a complexidade, né? E lida, né? Encara as questões, né? Socioambientais de uma forma bastante, digamos, amorosa e de uma forma bastante efetiva. E a teoria, ela vem conforme a sua ação e não ao contrário. É quase que uma educação dentro da praxis. Bom, a Miriam é uma grande amiga, a gente desenvolveu vários projetos juntas, e aí trazendo então um pouco essa experiência, né, a sua experiência, dentro desse programa que você acabou de contar para a gente, e também outras ações que a gente inclusive participou juntas, queria que você falasse um pouco como é que é essa relação de educação e utopia. Como é que vocês trabalham isso dentro do curso? Queria que você desenvolvesse um pouco. Kit, amigas aqui, estou entre amigas de vários e vários anos, amigas com quem eu já troquei muitas ideias, e, enfim. Essa pergunta não é fácil de responder, né, Kit? Mas eu vou pedir um minutinho para que eu possa tentar respondê-la da melhor forma possível. Eu parti muito da coisa da diferença entre o sonho e a utopia. Como eu não cheguei a conclusão nenhuma, eu recorri ao Eduardo Galeano, que ele fala que utopia, para o leigo, né, é sonhar acordado. E ele escreveu um texto chamado O Direito ao Delírio, e eu vou parafrasear. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Eu acho que isso traduz muito a ideia do nosso curso e acho que traduz muito a época que a gente está vivendo. Se a gente não se guiar por o sonho de uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais, enfim, com mais amorosidade, não há meio. Não há meio da gente melhorar enquanto planeta. Eu queria pedir licença, não sei nem se há tempo para isso, mas eu vou tentar ser breve, para também falar um pouco sobre um cientista que tem sido considerado por outros cientistas, ou seja, pelos seus pares, como um cientista romântico, como um cientista sonhador, portanto. E esse cientista chamado Antônio Nobre, a quem eu tive o prazer imenso de conhecer, porque ele foi convidado do nosso simpósio anual, desse curso onde eu dou aulas, ou melhor, eu tenho conversas, né, porque nós não damos aulas, nós temos encontros onde conversamos sobre os temas, e ele fala uma coisa muito interessante, né, que o corpo humano ele tem 1 trilhão de células, em média. Cada célula tem 100 trilhões de átomos. E dentro de cada átomo, dentro de cada célula tem 23 mil genes. E ainda está em contagem a quantidade de proteínas que compõem cada um desses genes. Quer dizer, ainda não foi nem feito essa avaliação. Então, na verdade, o corpo humano, elas são de grandeza igual às grandezas que são tratadas pelos astrônomos. E ele nos chama os seres humanos de galáxias ambulantes. E eu gosto muito dessa ideia de sermos galáxias ambulantes, porque é a simplicidade e a harmonia dentro da complexidade. Sendo que a gente foi educado numa crença, todos nós, sob a égide da teoria da evolução, que o forte sobrevive. Então, se o forte sobrevive,
existe uma sobreposição do forte sobre o fraco. E nos fizeram acreditar nisso. Recentemente, não tão recentemente assim, que o tempo passa a gente não percebe, o James Lovelock ele lança a teoria de Gaia, que o planeta é um sistema que ele é absolutamente autorregulado. O que eu acredito realmente na fala do Antônio Nobre é que o planeta é um sistema complexo, onde a vida é simplesmente uma improbabilidade. Ou como diria Einstein, ou se crê que nada é um milagre, ou se crê que tudo é um milagre. Eu sou daquele tipo que prefere acreditar que tudo é um milagre. E se a vida é um milagre, ela não é linear. E ela só pode viver nessa complexidade improvável mediante a cooperação. Hoje a gente já tem as comprovações que se existem florestas é porque embaixo as árvores se cooperam, elas se regulam, elas trocam informações genéticas, elas trocam diversidades. Nós não somos diferentes da floresta. Nós temos que viver em cooperação. Infelizmente, não é o que a gente tem vivido. Talvez a gente nunca tenha vivido, ou talvez somente os índios ainda vivam isso, como é citado pelo próprio Nobre. Na verdade, o que aconteceu é que esses neodarwinistas que tanto demonizaram a teoria de Gaia, eles foram obrigados a rever seus pontos de vista em função das mudanças climáticas que estão acontecendo. O que acontece, então? A questão da sobrevivência no mais forte para o mais fraco, ele deveria funcionar apenas como um sistema de resgate. Ou seja, vamos dizer, estamos numa pandemia terrível e estão morrendo milhares, etc. Para garantir, esse sistema autorregulado vai ter os fortes que possam ter continuidade de qualquer sistema vivo. Então, os mais fortes vão sobreviver, os mais fracos vão ficar, mas ele é como continuidade. E é importante que a gente acredite que isso é só um sistema de resgate, porque senão a gente coloca abaixo a força da cooperação. Eu acho que hoje nenhum cientista mais deveria estar com vergonha de falar na palavra amor. Por isso eu gosto tanto da teoria, do modo que se expressa o Nobre, no sentido de falar assim, nós estamos numa sociedade tumoral. Então, a sociedade tumoral, ela acontece a partir do momento que esse desprezado, essa cooperação, que é absolutamente necessária para a complexidade da vida no planeta. Então, não dá para existir Gaia se não existir amor. Não dá para o planeta continuar existindo se não existir amor. Então, eu gosto muito disso. Eu percebo que essa sensação da amorosidade, ela está muito presente, né, nesse curso de especialização que eu hoje pertenço à equipe pedagógica, porque quando a gente fala em cooperação, a gente não está querendo mudar o mundo de uma hora para outra, porque todo mundo sabe que isso não é possível, mas propondo essas pequenas intervenções no seu local. Eu estava voltando para casa outro dia e passei ali na Rua do Rosário, atrás do prédio do Legislativo, e vi uma mini Kombi feita de madeira, muito bonitinha, e no lugar do bagageiro, que seria o bagageiro no alto da Kombi, tinha mudas de ora pro nobis. Isso para nós é uma intervenção. É o que no curso nós chamamos de mínima intervenção possível. Qual é o mínimo? Um mínimo que eu como pessoa, eu como Miriam, você como Andréa Raquel, você como Kitty, pode fazer para tornar esse mundo mais amoroso. Eu acho que era isso acho que é isso que eu penso em termos de educação hoje. Muito, né? Você trazer toda a sua potência de ação em função da cooperação e da amorosidade. Acho que é bem isso que eu penso. Emocionadíssima aqui ouvindo você falar, Miriam. Nem sei se eu consigo acrescentar algo, né? É muito bonito, eu fiquei com vontade de fazer o curso e entendo que
pensar desta perspectiva da cooperação é algo que talvez a gente pudesse chamar de utopia e revolução, porque, como você disse, não é o pensamento dominante. Acredito que nem nos meios intelectuais, né, Miriam, e nem nas nossas relações no cotidiano, precisamos internalizar e praticar esta, este outro modo de existir. E eu acho que, como você também colocou, este momento que nós estamos vivendo tão difícil, tão crítico, doloroso, carece muito, muito, muito de novos sonhos ou projetos que sejam individuais e coletivos ao mesmo tempo. Eu não acho que a gente tenha que remover ou tirar, né, o indivíduo, os desejos individuais, os projetos individuais. Eu acho que nós precisamos colocar o coletivo para a par com o individual, que os nossos sonhos individuais possam dialogar com o coletivo. E me parece que é disso que você está falando e participando, né? E a gente sente, eu sinto, observo no meu trabalho e na minha vida, acho que vocês todas e todos, né? Esta falta de perspectiva. Quando a gente pergunta para um jovem, por exemplo, quais as suas perspectivas para daqui um ano ou dois, ou mesmo, né, daqui 5 anos, e fica tão vazio, não tem, a gente sente mesmo, e acho que dá para mensurar essa falta de perspectiva, não sei se a gente pode dizer falta de potência, há uma impotência reinante hoje na sociedade. Então, você acha que se depara com isso no dia a dia com os alunos? Isso que eu estou colocando, vocês lidam, né, com isto, com esta falta de perspectiva, um certo desânimo, dificuldade de sonhar até, a gente pode dizer, né? Todos nós fomos criados numa perspectiva muito essa perspectiva capitalista do ter que dar certo. Com a revolução da informação, o imediatismo é tão grande para se chegar lá, que determinadas coisas começaram a parecer inúteis, né? Para mim, essa questão da tecnologia, não que eu a veja com maus olhos, não é isso, eu acho que é muito importante, mas o jeito com que se está lidando com isso, e os interesses sempre desse capitalismo faminto, desse neoliberalismo ferino que a gente está vivendo, você está sempre pressionado a ter resultados. Isso impede muito esse ato colaborativo e essa iniciativa direta, imediata, que você de antemão sabe que ela vai fazer isso aqui e que ela vai demorar muito tempo para se expandir enquanto ideia. Nós chegamos ao cúmulo de ter um mecanismo como mandar áudios e a gente poder acelerar o áudio. Isso, para mim, é o cúmulo da paranoia humana, a ponto de você não conseguir ouvir um áudio, ainda que o áudio seja longo. Não existe isso. E se você estivesse com a pessoa, eu às vezes temo a hora que a gente voltar a se relacionar cara a cara, porque eu acho que parece que ninguém vai ter... Já não estava tendo. Você sentava numa mesa, cada um no seu celular. Eu fico um pouco desesperada com isso, talvez por causa da minha idade, eu estou com quase 60 anos, talvez um pouco pela minha formação, isso me atemoriza. Quanto aos sonhos dos meus alunos,
eu vejo que eles são menos aquela política nossa que a gente sempre foi engajado, que é muito da minha geração, etc. Eu vejo que eles participam menos dessa utopia política e eles participam mais de uma outra utopia, por uma espécie de um bem viver. Ela é mais pura nesse aspecto, porque não é uma ideologia no sentido de que os outros vivam de acordo com o jeito que eu acho bom, mas uma utopia de eu gostaria que todo mundo comesse melhor, eu me preocupo com segurança alimentar, eu me preocupo com, por exemplo, nessas épocas de pandemia, eu tenho visto muitos alunos preocupados com saúde mental. Eu tenho, com meus alunos da graduação, uma proposta que é para intervenções sobre saúde mental. O que está ocorrendo hoje com esse isolamento? Então, eu vejo eles menos politizados nesse sentido mais nosso partidário, a política de esquerda, a política de direita, a utopia, termo nosso da esquerda, foi estigmatizado como um termo de esquerda, tal, e mais preocupados com uma utopia mais próxima do bem viver e da realidade. Pode ser, não posso deixar de dizer, que essa seja uma visão particular do ambiente onde eu dou aula, porque eu estou falando de alunos de uma especialização em educação ambiental e dando aula de educação ambiental num curso de gestão ambiental. Então, pode ser que essa imagem que eu tenha, essa percepção que eu tenha, seja muito distorcida pelo ambiente que eu estou inserida, né? Mas, de maneira geral, eu percebo, sim, que eles são mais ligados a uma utopia mais genuína do que a nossa. Então, eu vejo que eles não são tão facilmente engolíveis como nós, por exemplo, no movimento hippie, que imediatamente o movimento hippie foi engolido e transformado em mercadoria. Em outros movimentos, até o próprio ambientalismo, de certa forma, em determinado momento foi transformado em produto, uma espécie de um marketing verde que atribuía qualidades aos produtos com um selinho que sabe-se lá como eram conseguidos. Então, hoje eu pensei, né, que vi um rapaz entregando água. A que ponto chegamos que nós precisamos pagar água para beber? A gente não questiona mais essas coisas. Isso é impensável, né? Mas nós vivemos isso com uma naturalidade, nós naturalizamos essa falta mesmo de colaboração e a falta de amorosidade com o outro. Portanto, a gente não vê o outro, né? Porque se a gente visse, com certeza, de alguma forma, até o gen gritaria mais alto e a gente ajudaria, né? O que talvez venha, inclusive, explicar por que em épocas de tragédias, né, quando acontecem tragédias, feita uma enchente, uma pessoa arrisca a vida para salvar a outra, ou às vezes de um cachorro. Porque quando na iminência de todo mundo acabar, você estende a mão pela sobrevivência. O gene grita. A complexidade simples da planetária grita pela continuidade e não pela morte. E a gente não entende, ou teima em não entender. Então, eu só posso acreditar, e eu veja bem, eu não estou falando de política de esquerda ou de direita, mas eu só posso acreditar que nossa forma de produzir, nossa forma de consumir, moldou a gente da pior forma possível. É só isso que eu acredito no momento. Miriam, eu estou lendo o texto do Jorge La Roça Bondia, e ele vai falar da experiência. Então eu queria começar lembrando, né, que ele fala que a experiência não é o que acontece, o que passa ou o que toca, mas o que nos acontece, o que nos passa e o que nos toca. E aí eu fico pensando assim, como é que a gente pode provocar essa utopia de novo,
dentro desse contexto, desse conceito de experiência, de trazer a experiência de volta. Porque o Bom Dia vai fazer uma crítica ao excesso de informação. Ele vai dizer que a gente está tão preocupado em ficar informado, em saber tudo, em ficar por dentro de tudo, em ler todas as notícias, todas as análises, que a gente esquece de experimentar o momento, que tem a ver também com essa ideia de presença, né, que a gente usa muito dentro do campo das artes, do teatro, da dança, da música, que é estar presente. Então eu fico pensando assim, como é que a gente pode provocar essa ideia de utopia. E aí eu queria então te convidar para contar um exemplo de alguma coisa, alguma ação que vocês fizeram no curso e que você acha que vale a pena dividir com a gente, compartilhar. Olha, Kitty, eu vou tentar dividir sua pergunta em duas respostas. Primeiro, sobre a presença, mas é sobre o presente. Eu, que você sabe, a Andrea sabe, que sou bitomaníaca, e o John Lennon disse que a vida é aquilo que acontece quando você fica planejando o futuro. E a gente tem essa sensação mesmo, que a gente fica pensando, agora eu vou fazer isso, e fica enchendo de informação, e fica tal, e quando a gente viu, passou um mês, a gente não desenvolveu um projeto, que daí já perdeu tempo, enfim, nos tira da ação presente de cena, que é um termo que se usa muito na dramaturgia, tira a gente da ação presente de cena. Então eu vou ser autorreferente, que eu estou tentando fazer, né? Tentando, não digo que eu estou conseguindo, né? É viver um dia por vez mesmo, uma hora por hora, minuto por minuto. Tipo assim, não ficar pensando por onde que eu vou começar a limpar o jardim, simplesmente começar a arrancar os matos, depois a gente vê o que faz. Coisas simplíssimas. Simplíssimas, você é exagerada, simplérrimas, que a gente tem que fazer. Limpe a casa, lave a louça. Você não sabe o que fazer, enquanto a cabeça está lá, larga a cabeça, vá fazer alguma coisa que, quando você vê, está pronto. É mais ou menos esse processo de viver presente. No meu modo de ver, no que eu posso viver hoje dentro. Se você pode viajar, viaje. Se você pode ir num show, vá. Não fique pensando, mas se eu for, se eu não for, se amanhã não tiver dinheiro, vá, faça. Aconteça, amanhã é amanhã, depois você vê o que você faz amanhã. E isso é confundido com falta de planejamento. Essa vivência do presente é confundida com falta de planejamento. Mas do que adianta o planejamento se você adia ele sempre para o dia seguinte, né? Se você adia a ação para o dia seguinte. Mais ou menos uma forma bem pessoal de pensar no momento. Sim, porque a gente muda, né? Eu não pensava assim, hoje eu penso assim. Se você me convidar para um podcast, daqui a 10 anos provavelmente eu vou falar outra coisa. E aí, o que eu penso sobre a questão do curso, do exemplo, nós fizemos em 2019 uma intervenção dessas que a gente fala, intervenções socioeducativas. Nós fizemos uma intervenção bem na beira do rio, em frente ao Lago dos Pescadores, uma intervenção chamada Vai da Praia. Então, os processos de intervenção funcionam mais ou menos assim. Os alunos fazem um mapeamento, acham qual é o tema de maior preocupação, a problemática que gera maior preocupação na comunidade ali. Depois a gente desenha uma ação que ela pode ser utópica ou distópica, mas no caso foi uma utópica, que a gente sempre prefere, para dar uma solução para aquele caso. E a problemática levantada foi a poluição do rio. Puxa vida, quantos anos nós estamos tentando melhorar a saúde do rio Piracicaba? Para que fazer uma intervenção na beira do rio de Piracicaba por causa da poluição? Daí eu te pergunto, é melhor fazer ou melhor não fazer? Nós acreditamos que é melhor fazer. Então nós somos de Malicuia, como se ali da beira do rio fosse uma praia e que se o rio estivesse limpo,
ele poderia ser frequentado como um lugar de lazer, etc. Então, levamos cadeira de praia, teve gente que foi de biquíni, levamos bola, levamos aquele negócio de elástico lá, que eu não sei como que chama, para ficar andando no elástico, levamos de tudo, um som, teve maracatu do baque virado, teve de tudo. E foi um dia agradabilíssimo, né? E, obviamente, documentamos isso para que mais pessoas, aquelas que não participaram, pudessem ver. Então, são intervenções desse tipo que a gente faz. Viva a sua utopia. Desperte o que você pode fazer. Talvez, e eu acredito e sei, muitas pessoas se engajarem em movimentos em prol do Tanquã, depois, mais tarde, do próprio Rio Piracicaba, que foram participar das reuniões da Câmara sobre a questão dos recursos híbridos, as audiências que foram feitas sobre a normatização. Então, eu acho que isso é importante. Quando a gente chega, faz um processo agradável, presente, comunitário, com uma ideia de bem viver e uma ideia de integração dessa tão aclamada Gaia, que proporcione visualizar talvez até uma incidência em políticas públicas que venha a criar realmente um processo que gere mudanças, não só no problema tratado de maneira pontual, mas que venha depois criar enraizamento e inserir em políticas públicas que possam efetivamente mudar. Nós mesmas, né, André, Raquel, nós nos conhecemos no movimento da mobilidade. Para que fazer bicicletada? Para que fazer vaga viva? Ora, nós colocamos, sim, o assunto das bicicletas em pauta, nós colocamos as dificuldades que nós temos há 11 anos atrás. Até hoje, daí você fala assim, puxa, mas desanima, até hoje nós só temos 12 quilômetros de ciclovia. Não tem problema, eu estou lá participando com outras pessoas, diz que vão fazer agora mais 10 quilômetros por ano. Vamos para frente, ué. Tinha 12 e vai para 22. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar lutando, né? E vamos lutar sempre de cara bonita, no sentido de cooperar com a comunidade e não lutar contra ela, não impondo a vontade de um sobre a vontade de outro. Vamos negociar, vamos dialogar. No bom sentido freiriano da palavra, vamos dialogar. Aqui, ó, na horizontal. Bem na horizontal, aqui no olho. Entendeu? Aí, se você me acha feia, fale, você é feia. Eu vou falar, olha, eu acho você até bonitinha. Mas tem que ser na horizontal, na sinceridade, na humanidade, né? E, enfim, é bem isso que eu acredito hoje. Eu falo um pouco porque eu sou libriana, sempre tenho medo de fazer afirmações categóricas, mas eu vou superar isso. Uma delícia ouvir você falar tudo isso, Miriam. Lembranças de lutas, de tempos que passaram e que precisamos reavivar ou potencializar, como você está fazendo, como você está propondo. Eu concordo, acho que com tudo que você está colocando, que faz um contraponto, me chega assim toda a sua fala, fazendo um contraponto com toda essa falta de essa desesperança que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, né? A gente não sabe falar de outro lugar, eu só sei falar daqui, né? Então, é um contraponto, tudo que você está colocando, muito bem fundamentada e com potência, né? Muito interessante ouvir isso de uma pessoa que, como você disse, está chegando aos 60 anos.
Eu acho muito bacana o contraponto com a juventude, então, né? Assim, porque essa juventude é jovem, né? Obviamente, quem nasceu no início de 2000, quem nasceu em 90, tem outro olhar, né, sobre a vida, outras expectativas, outra experiência. Então, tudo que você está colocando é de um outro lugar de geração, de idade, e acho muito potente, muito feliz tudo que você está colocando. Me trouxe à memória uma fala do Caetano Veloso recente, que me chamou muito a atenção, onde ele diz que nós precisamos de responsabilidade, mais de responsabilidade do que de esperança. Eu gosto muito disso, né? E que ele pensava, então, muito na perspectiva de assumir as responsabilidades, mais nisso até do que na perspectiva da esperança. E eu achei muito interessante, eu me sinto mais parte disso, né? Que eu acho que é o que você está trazendo também. Nós temos o que nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance, e o que nós podemos e devemos pensar, refletir para assumir, né? Ao invés de ficar na perspectiva da esperança, que muitas vezes é uma perspectiva mais passiva, né? Eu acho. Esperança é uma palavra, inclusive, que vem dos campos religiosos. Esperar, né? Esperançar é mais interessante, né? Que aí eu acho que tem um movimento da potência. Então, você está, de certa maneira, convocando a ação, né? Mas não a ação onipotente que a gente vai salvar o mundo, né? Não é esta a ação, né? Você vai, nos exemplos que você foi dando, é o que é possível, o que é possível de cada um fazer, né? Então, fico muito feliz de te ouvir, muito emocionada. Agradeço demais sua presença aqui. Espero que possamos nos ver com mais frequência. E passo a palavra a Kitty para as últimas considerações e a você também, Miriam, se tiver algo a acrescentar. Bom, eu também, né? Só tenho que agradecer a presença da Miriam, uma amiga muito querida de muito tempo. E é sempre um prazer imenso conversar com ela. Ela tem uma clareza que sempre provoca. Então, Mima, querida, muito obrigada. Não vejo a hora de tomar vacina, primeira, segunda, terceira dose, para a gente se encontrar de novo no Largo do Pescador. Obrigada. Minhas amigas, muito grata pelo convite de participar desse podcast. Fiquei muito contente, realmente. Agradeço profundamente aos elogios, que nem sei se eu mereço. E quero dizer uma coisa: esse podcast é uma intervenção maravilhosa. É um projeto que está usando bem das tecnologias que estão presentes na nossa vida para motivar as pessoas, para fazerem as pessoas refletirem, para fazer as pessoas pensarem mais profundamente sobre essas coisas. Então, sou eu que as parabenizo e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito grata também por quem me ouviu. E vamos lá, vamos para frente, que a gente tem que sonhar é preciso, navegar é preciso e agir é preciso. Forte abraço para todos e para todas.